Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Projeto de Vida, incrementando metas, ações e despertando valor, o potencial da vida. Apresentação, André Chataloff e equipe da Apex, Associação Internacional de Programação Existencial. Sejam muito bem-vindos, nós estamos aqui no programa, sempre aqui nesse horário, todos os sábados, o comecinho de tarde, trazendo aqui informações, falando sobre o projeto de vida. Meu nome é André Chataloff, sempre trazemos aqui o entrevistado, para a gente estar aqui falando e podendo contribuindo para a gente investigar, como que funciona isso na vida de cada um. E hoje nós teremos aqui a Virgínia Ruiz, nós vamos apresentá-la daqui a pouco, mas fique ligado que o assunto ele está hot, está quente. Esse é um patrocínio da Apex, a Associação Internacional da Programação Existencial. Programação existencial é uma forma mais técnica, mais científica, de, na verdade, falar sobre o projeto de vida, que é justamente isso. Você tem metas, você tem princípios, você sabe onde vai chegar, o que você deve realizar nessa tua existência? Bem, tudo isso é para não passar em branco e a gente seguir um ritmo de existência mais ajustado, mais atinado e dar mais valor à vida humana. É esse que é um dos grandes objetivos do nosso trabalho. Para a gente entrar nesse clima, sempre começamos com um quadro que é Momento de Autogestão, com Caio Polizel. Ele vai dar um recado para nós e depois dele nós voltamos rapidinho. Vamos acompanhar. Agora, o Momento Autogestão. Olá, ouvintes e assinantes de nossos canais. Sejam bem-vindos a mais um Momento Autogestão. Eu sou o Caio Polizel e hoje vou tratar o tema da auto-organização existencial, ou também, fazendo uma tradução simples, a organização pessoal. Para falarmos desse tema, temos que fazer alusão às diretrizes da autogestão existencial, que nós já apresentamos aqui em outros momentos, o nosso livro recém-lançado, que vocês podem pegar mais informações, vou deixar aqui na descrição. Quando nós falamos das diretrizes da autogestão existencial, nós falamos de 6 funções da autogestão existencial. A primeira delas é o autoplanejamento. Quando eu planejo a minha vida, quando eu começo a refletir o que eu desejo, onde eu desejo chegar. E a segunda função, que vamos tratar um pouco mais ao longo da nossa conversa hoje, que é a auto-organização existencial. Quando nós pensamos em auto-organização, nós envolvemos a elaboração de uma estrutura de vida para alcançar aquilo que foi planejado, os seus objetivos, as suas metas, o seu propósito de vida. Então, pense o seguinte: se você começou a delinear o seu propósito, se você tem clareza onde deseja chegar, você precisará, no seu dia a dia, construir um conjunto de itens, de ações, de tarefas para facilitar o alcance daquilo. E aí entra a organização ou a auto-organização existencial. Porque nós estamos tratando aqui de ordenar, dispor uma série de itens essenciais que compõem a sua vida. Para que você faça algo simples como ir até a padaria, buscar pão, você pode ter um nível de planejamento onde você agrupa as suas atividades e não apenas vai buscar pão, você também passa em outros locais que você precisará ao longo do dia, fazendo uma otimização, usando a organização a seu favor. Mas essa organização, ela é sempre com base em um conjunto de tarefas, um conjunto de ações que precisam ser cumpridas para que o objetivo seja alcançado. E também é importante você parar para pensar sobre os responsáveis envolvidos. Pense o seguinte: é só você que precisará fazer algum movimento, alguma tarefa para alcançar aquele objetivo? Ou existem outras pessoas que precisariam ser envolvidas para que você alcance de fato esse objetivo? E aí é interessante parar para pensar sobre a questão da auto-organização. Tem uma pesquisadora que eu gosto bastante, que é a professora Pilar Alegre. Ela escreveu um verbete, e nesse verbete ela descreveu um conjunto de categorias da auto-organização consciencial. E estas categorias, elas facilitaram uma compreensão de algo que, num primeiro momento, era sim ou não. Ou eu sou organizado ou eu não sou. E no ponto de vista, quando eu comecei a aprofundar neste verbete, eu identifiquei que a pessoa pode fazer um conjunto de outras reflexões.
Será que ela possui auto-organização administrativa? O que é isso? É quando eu faço um autogerenciamento da minha liderança pessoal, da minha liderança evolutiva. Você já parou para pensar sobre isso? Você tem organização ambiental? Parou para pensar se você possui uma organização harmoniosa dos ambientes onde vive? Já passou na sua cabeça e pensou sobre auto-organização comunicativa? Veja, será que algum dia você parou para pensar que você pode possuir uma organização comunicativa que facilite melhor o entendimento das diversas relações que você tem, da transmissão de uma informação? Isso tudo tem a ver com o quesito organização. E veja, trarei mais 2 aqui. Você possui auto-organização educacional que propicia a pesquisa de ideias originais, que mantém uma aprendizagem atualizada? Você possui isso? Você possui organização do seu pensamento? Veja, quantos itens eu fui falando aqui e que superam aquela reflexão inicial de eu sou organizado ou eu não sou organizado. Começo a refletir aqui de um tema também de extrema importância, que é a organização financeira. Será que você possui algum nível de organização financeira? Então, a reflexão de hoje é para que você pare de pensar eu não sou organizado ou eu sou organizado, 100% definido como sim ou não. E que você comece a entender em quais categorias você tem organização, um grau de organização, e em quais categorias você precisa se desenvolver. Porque os seus objetivos foram definidos. Agora você precisa mediar, organizar, mobilizar a sua organização para que eles sejam alcançados. Fica aqui mais uma reflexão do nosso Momento Autogestão e eu te espero na próxima semana para ampliarmos um outro conteúdo. Para quem deseja, assine o nosso canal do YouTube para mais informações para ampliar o seu conhecimento sobre a gestão existencial. Até a próxima. Tchau, tchau. Você ouviu Momento Autogestão. Momento Autogestão, sempre uma dica importante. Vamos com um rápido intervalo. Aguente firme, voltamos logo, logo. Estamos apresentando o programa Projeto de Vida. O Mabu Interludium Iguaçu Convention possui estrutura completa para a realização e o sucesso dos seus eventos sociais e corporativos. São 5 salas com capacidade para até 700 pessoas, 100 apartamentos, restaurante e bar. Agende seu evento e fique tranquilo. Nossa equipe foi especialmente treinada para garantir o melhor resultado com o mínimo de preocupação. Entre em contato 3132-2000. 13h12. Energia é para melhorar a vida. Evite acidentes. Ao operar equipamentos no campo, fique de olho. Pulverizadores, colheitadeiras e outros equipamentos agilizam o trabalho na lavoura, mas são um risco se encostarem na rede elétrica. Preste sempre atenção à altura dos fios e não estacione embaixo da rede. Na cidade ou no campo, a energia elétrica é para melhorar a vida. Copel, pura energia. Governo do Paraná. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vantier, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interludium, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. Voltamos a apresentar Programa Projeto de Vida. Dando sequência, aqui hoje temos uma entrevistada fora de série aqui, que é a Virgínia. A Virgínia, ela vai trazer aqui um assunto justamente da questão internacional, ou seja, você já pensou de fazer o seu projeto de vida fora do Brasil, fora da cidade em que você está? Ou seja, deixando às vezes aquele conforto do nosso grupo, né, mais aconchegado, né, às vezes chegado à família,
ou seja, aquela relação muito afetiva, muito fraterna, positiva, muitas vezes, só que percebemos que a nossa capacidade de assistência, de interação, ela pode ser muito maior, né, do que aquele núcleo familiar, né, do que os nossos vizinhos, aquelas pessoas com que a gente criou. A gente sabe que não quer dizer que vamos dar as caras para esse pessoal, vamos dar as costas, mas a gente tem que olhar assim, o que é o melhor para todos. Eu acho que com base nisso, a Virgínia ela vai falar um pouco sobre essa questão da programação existencial com essa vertente internacional. A Virgínia Ruiz, ela de Martins Esteban. Então, boa tarde, Virgínia, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês hoje. Sejam bem-vindas. Então, nós vamos aqui apresentá-la. Ela é formada em administração na UCM de Madrid. Também ela é psicóloga e mestranda em saúde pública na UniOeste, voluntária da Consciologia desde 2005 e também hoje ela também é nossa voluntária da Apex. Ela é coautora do livro Projeto de Vida para Jovens. Então, com base em toda essa informação, dá para perceber que ela tem, vamos dizer assim, ela tem mérito, vamos dizer assim, porque ela é espanhola, ela está fora do país dela, né, ou seja, que ela nasceu. De repente, o Brasil e o mundo agora são parte, né, do processo dela. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, né, de onde que surgiu essa ideia de você mudar de país. Você pensava antes de sair da Espanha, o que era a sua programação existencial, o seu projeto de vida? E você viu que tinha convergência a saída lá da Espanha, que a gente sabe, né, pessoal, que a Espanha é um país de primeiro mundo, a gente sabe que o conforto social dos países europeus é um dos países que encabeçam a União Europeia, né, ou seja, que os recursos, as faculdades, o bem-estar social que lá existe, até na Europa, ele é um diferencial, que a gente sabe que em todos os países da Europa, eles têm ali um nível de conforto, apesar da Europa em si, ele ser, em termos de planeta, uma referência em termos de qualidade de vida, né? A gente percebe que a Espanha está lá encabeçando. E então, Virgínia, o que te motivou a esse processo? Bom, na Espanha, né, eu desde jovem, né, eu sempre gostei bastante de viajar. E eu tinha a sensação, né, quando eu tinha 15 anos, inclusive, que eu ia morar em outros países. Isso me lembrou já com 15 anos de idade que eu falando isso com minha amiga. Não, eu seguramente estarei morando em outros países. Eu falava, em todos os países, exceto África. África eu não vou querer. E a partir de aí, bom, eu me formei na administração, né, em Madrid, porque eu sou madrilenha. Uhum. E aí eu comecei a trabalhar em cooperação internacional. Trabalhava com países de Latinoamérica e também com países da África. E em 2005 eu estava dentro de um curso pensando no meu projeto de vida. Isso lá na Espanha? Em Madrid. Eu estava fazendo um curso, né, sobre projeto de vida e eu tive a sensação de que o trabalho que eu queria realizar e que eu já tinha me comprometido antes de renascer, né, eu poderia fazer em outro local. Uhum. E esse local era Brasil. Só que eu não conhecia o Brasil, nunca tinha ido. Então eu decidi, vou conhecer Brasil, especificamente Foz do Iguaçu, para ver o que me encontro, né, dentro da Conscienciologia. E vou avaliar. Então eu tirei o meu mês de férias no ano seguinte, em 2016, e passei um mês aqui, gostei muito, né, de Foz do Iguaçu.
Eu estive no campus do CEAEC, da Conscienciologia, fiz vários cursos de uma instituição que se chama Symbexis. E no último dia, eu pensei na possibilidade de me mudar de país, pensando em que talvez meu projeto de vida poderia fazer melhor, eu iria ter mais possibilidades de fazer no Brasil que em Madrid. E era uma decisão de vida bem crítica, só que depois de avaliar o contexto aqui do trabalho que está sendo feito, ou que estava sendo feito na época na Conscienciologia aqui no Brasil, em Foz do Iguaçu. Você pesou na balança e eu pensei na balança, era importante. E eu pensei que eu poderia estar melhor aqui que lá em Madrid, porque eu já não me estava sentindo tão bem lá na Espanha, em Madrid, apesar de ter a minha vida, meu trabalho, as minhas coisas estruturadas. Brasil você já tem hoje? Quase 11 anos, né? 11 anos. Então é interessante que nesses 11 anos, quando você mudou para cá, o que você pensava do Brasil? Assim, qual que era a imagem que você pensava, que você tinha lá do estrangeiro? Olha, como eu estava falando antes, eu trabalhei em cooperação internacional com vários países latino-americanos, Bolívia, que mais? Colômbia, só que Venezuela. Você já interagia com esses países? Já interagia, mas o único país que eu não sentia assim, nenhuma conexão foi o Brasil, justamente no país que terminei. Mas você acha que essa barreira era a língua, não? Não necessariamente, porque eu já sabia, comecei a estudar português lá na Espanha, então, mas eu não conhecia muitas pessoas brasileiras lá em Madrid, então a maioria das pessoas que eu conhecia, eu tinha conexão, eram de outros países, exceto o Brasil. Então, não me imaginava vivendo ou morando aqui. E a percepção que eu tinha era de um local, assim, alegre, sociável, as pessoas abertas. Samba. Você fala assim, pensava em Brasil samba. Sim, as pessoas pensam no carnaval, mas também pensam em bagunça. Em Rio de Janeiro, não, por exemplo, nas favelas de Rio de Janeiro, tudo isso, né? Mas se pensa equilíbrio social. Sim, a realidade social, sim, tudo. Eu conhecia, né? Mas eu não conhecia de perto, né? E quando eu cheguei, eu só conheci Foz do Iguaçu, né? Que é um espaço pequeno, né? De todo o Brasil, né? Mas com o tempo eu conheci várias partes do Brasil, né? E posso falar que o Brasil é bem, assim, em contraste com a Espanha, é diferente em relação a como falar, talentos. Os talentos são diferentes, os talentos dos brasileiros, né? A criatividade, a flexibilidade, difere um pouco da Espanha, né? Que apesar de os espanhóis somos sociáveis, mas não somos tão flexíveis, né? Então, houve um choque cultural, como se chama, né? Quando você chega a uma cultura diferente, tem coisas que você se adapta e outras que são mais difíceis. Mas uma das coisas que de falar que o Brasil recebe muito bem aos espanhóis. Seguramente porque a Espanha não colonizou o Brasil, né? Então, como hipótesis, alguns historiadores falam sobre isso, apontam que muitas vezes Portugal, né, que veio a colonizar, aí existe talvez um pouco de atrito, mas Espanha e Brasil existe... Acabam sendo mais abertos. Sim, existe uma amizade, existe entre as pessoas, né, entre espanhóis e brasileiros, existe uma relação boa de amizade, e já é relatada, assim, na literatura científica, e me chamou bastante a atenção. Mas uma das coisas que eu posso falar que a cultura brasileira me ajudou muito a melhorar rasgos da minha cultura espanhola, mais, ou seja, tem traços mais que dificuldades. Você tinha lá, que eram do ponto de vista de interação, do ponto de vista talvez da criatividade, eram não tão desenvolvidos quanto você teve que desenrascar aqui. Na Espanha as pessoas são talvez, apesar mais de ser fechadas. sociáveis, existem são mais fechadas. Seja, elas não mostram muito quem são.
Aqui você vai para qualquer local e a pessoa, ela te conta a sua vida, ou no ônibus, te conta já tudo o que ela pensa. E Há uma abertura diferente. há uma abertura, e o espanhol já não. Ele é mais reservado. Mais reservado, ele não é tão aberto. Então, isso te ajuda, né, a você começar a ser mais aberto, que no meu caso eu era mais fechada, né. Outra coisa que ajuda muito aqui, existe tanta flexibilidade, né, todo pode, né, e em Espanha existe certa rigidez, né, existem certas regras, normas, são vistas diferentes. Sim, que tem que se cumprir, né, e aqui existe mais flexibilidade. Por um lado, ajuda, e por outro tem lado meio difícil aí, né? Então, por exemplo, a organização é uma das coisas que eu tenho, que é da cultura espanhola, a organização em certos aspectos, né? Não dentro dos países, por exemplo, europeus, a Espanha não é a mais organizada, né? Podemos apontar, por exemplo, a Alemanha é muito mais organizada, mas quando você chega aqui, você sente o impacto da desorganização aqui. Sim, a desorganização até social, não é? Sim. Porque lá a gente percebe que tem um nível de organização meio que dos transportes, nível de organização do ponto de vista do desequilíbrio entre os ricos e pobres, ou seja, lá é menor. Lá, a inequidade social é menor. As pessoas, elas têm, vamos dizer assim, aquela questão de você é psicóloga, né, a hierarquia de Maslow, tal, elas são mais atendidas com as questões básicas. Exato. Então, né, elas não têm não é tanto, eu sei que a gente sabe que é lógico, a Espanha passou por uma grande crise depois de 2009, né, que a gente viu que isso abarcou o Brasil depois, demorou para chegar aqui no Brasil e a gente não saiu até hoje, né, dessa crise. E a gente percebe que, mais antes, a gente percebia um bem-estar maior. Né? Eu sei que a Espanha chegou até ali pelo menos 13%, 14% de desempregados. Desemprego, sim. E eu não sei se já reverteu muito isso hoje. Provavelmente já, né? Já, seguramente daqui a pouco entrará numa segunda onda, né? Mas já revertiu. Faz uns 2... Bom, os especialistas falam, né, que faz 4 anos ou 5 que a coisa estabilizou, né? Mas agora está em um bom momento. Pelo menos o boom imobiliário, né, voltou a ressurgir. Mas quando você saiu de lá 11 anos atrás, a gente via que não tinha tanta gente na rua, pedintes, ou seja, pessoas assim com esse processo. Então, quando você pesou de vir aqui para o Brasil, pensou, né, de analisar, você falou assim, poxa, é um país com uma situação difícil, né? Ou seja... É que quando você tem um projeto de vida... Como você superou isso? Quando você muda de país e você pensa em projeto de vida, você tem em conta outras variáveis. Não é uma migração convencional. Ou seja, eu não sou uma estrangeira ou uma imigrante que fez opção para melhorar a minha vida. Não, minha vida na Espanha era boa, eu tinha estabilidade financeira, tinha e ainda tenho a minha família e amigos, mas eu estava procurando algo mais. Então eu fui no Brasil e eu percebi, pensei que talvez morando aqui no Brasil me ajudaria a concluir algumas coisas do meu projeto de vida que eu queria fazer e que no meu país não teria possibilidade. Então, por isso eu fiz a opção. Eu sabia que eu ia perder em qualidade de vida, em serviços de saúde, serviços sociais, inclusive porque eu era de Madrid, da capital, e aí eu cheguei a uma cidade muito menor, né? 300.000 habitantes, mas eu posso falar agora, né? Eu viajo habitualmente para o meu país e eu falo que a tranquilidade que te dá uma cidade pequena não se compara, né, com o barulho, a agitação de uma metrópole, né? Exato. Então, nesse sentido, você só pensa, você perde, você tem ganhos e perdas, mas você tem que saber, você tem que ver se teu saldo é positivo ou não. No meu caso aí cada um tem que avaliar, será que vai ser positivo? Aí, às vezes, só através da vivência e da experiência que você chega à conclusão do que você... Sim, a gente queria saber, né, em que momento vale a pena de você tomar essa decisão de se tornar realmente um imigrante num outro país, né, de fazer essa migração internacional. Mas eu não queria que você respondesse agora, vamos para um rápido intervalo, voltamos já já.
Estamos apresentando o programa Projeto de Vida. Você já sabe onde irá comprar os materiais elétricos do seu imóvel? É claro que você sabe! É na Eletromil! Conheça a nossa loja e veja os mais diversos artigos em lâmpadas, lustres, pendentes, luminárias, além de chuveiros e toda a parte elétrica para a sua casa ou estabelecimento comercial. Eletromil, Rua Stanislau Zambrick, 611 Centro, próximo ao Mufato Boici. Fone 3528-8130. More bem no melhor apartamento 3 quartos de Foz do Iguaçu. Conheça o Iguaçu Premium Residence, a 5 minutos do centro da cidade, próximo ao início da Avenida Felipe Vancher, com área privativa de 74 metros quadrados, com sacada, churrasqueira, elevador, playground, espaço para academia, salão de festa e estacionamento. Tudo isso com taxa de condomínio super acessível. Apartamentos prontos, financiados pela Caixa. Visite o apartamento decorado na Rua Carijós, número 90, Jardim Tarobá. Agende sua visita pelo telefone 3523-3000 ou consulte o seu corretor. Iguaçu Premium Residence. Realização Ótima Empreendimentos. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. Voltamos a apresentar Programa Projeto de Vida. Estamos aqui voltando com a Virgínia Ruiz. A gente percebe aí que ela é uma espanhola que já se adaptou à vida aqui, né, em Foz do Iguaçu, né? E quanto isso é difícil. Vocês já pararam para pensar, vocês fazendo o contrário? Saindo daqui de Foz do Iguaçu, saindo aqui da nossa região, do Brasil, e indo lá para um outro país europeu, falando diferente, com uma outra cultura, que não pense que o espanhol para o português é igual. O espanhol, até que a gente sabe, a gente escuta aqui nessa tríplice fronteira, é diferente do espanhol europeu, né? Então, tem diversas palavras, o processo cultural, até a postura de se falar é totalmente diferente, né? Quem já teve essa oportunidade aqui, pelo menos na nossa região, de ver, por exemplo, o Paraguai, que fala espanhol, e a Argentina, que também fala espanhol, tem muitas diferenças na própria língua espanhola. E não é só isso, a gente percebe que, olhando as culturas de cada país, isso é muito diferente. Agora, Virgínia, a gente jogou uma pergunta no ar, que é: em que momento você considerou seriamente esse processo de ser uma imigrante no Brasil, né? Você é uma imigrante no Brasil, uma emigrante lá, né? Então a gente até tem essa diferenciação, né? Que imigrante, nós até temos muitas novelas e a gente tem muito esse processo de estudar os imigrantes, né? Principalmente imigrantes europeus, imigrantes japoneses. Ou seja, o Brasil é um país de imigrantes. Até a gente já viu e facilmente a gente observa que espanhóis, portugueses é o país que tem mais português fora de Portugal. Agora, espanhóis, a gente sabe que o Brasil, ele também está dentro dos 5 principais países que os espanhóis estão fora da Espanha. A gente percebe que tem um nível de imigração espanhola, ela é muito grande, muito significativa. É lógico que sempre o imigrante, principalmente de língua espanhola, ele vai dar preferência aos países que falam a mesma língua, né? Por causa até de parentesco, tem o processo até, isso é mais natural. Mas a gente percebe que, como até mesmo na história de Portugal e Espanha, um dia começou sendo todo mundo espanhol, né? Depois se separaram, depois a gente tem aquele período da história que o rei de Portugal virou rei da Espanha, o rei depois da Espanha virou rei de Portugal de novo, até se separar, mas o Brasil só é do tamanho que é, e isso é uma coisa interessante, devido a essa condição que o reino de Portugal e Espanha uma hora foram os mesmos. Então é isso que permitiu o Brasil ser grande, permitiu que na América do Sul não tiveram tantas guerras, porque, sendo os mesmos reis, poderia avançar a terra, colonizar, o bandeirante, ele pôde expandir o Brasil e assim vai. E agora, é interessante, Virgínia, que dentro dessa pergunta que a gente jogou no ar, a gente sabe que você veio fazer uma visita, você disse que estava em férias.
Só que de repente a Virgínia falou, não, eu vou ficar, é para valer, eu vou pagar um preço. E como que surgiu isso? Foi uma coisa bem pensada, bem planejada. Então, o que aconteceu? Uma pessoa me falou, você moraria aqui? E eu falei, aqui no fim do mundo? Nunca, claro que não. Às vezes é o começo do mundo, pensa nisso. E aí eu falei, não, realmente me perguntaram isso quando estava aqui de férias. Falei, não, eu não moraria aqui realmente, né? E olha só o que aconteceu, né? Depois de 11 anos. Você mordeu a língua. Exato. Aí me perguntaram, mas você é patriota? Eu não sou. De fato, eu tenho um senso universalista, eu gosto de outras culturas, desde pequena estou acostumada a viajar, então, não é isso, é porque morar, assim, mudar de país, não sei. É uma coisa muito forte. E aí comecei a pensar, bom, e por que não mudaria de país? E aí comecei a pensar os prós, os contras. E quando voltei, né, a Espanha, né, aí comecei a pensar, bom, talvez seria uma possibilidade, vamos deixar em aberto, vamos ver o que acontece, vou planejar. E aí eu pensei em várias coisas. Primeiro, eu tenho possibilidade de me mudar de país, ou seja, eu tenho uma poupança financeira, eu tinha, ok. E a parte, por exemplo, eu tenho dependentes, ou seja, alguém dependia de mim na Espanha, por exemplo, um avô, alguém da minha família dependia de mim. Precisa dos seus cuidados. Exato. Né? Não tinha. Que mais? Eu avaliei. Eu tenho trabalho, mas eu não estou presa no trabalho. Quando eu quiser, eu posso sair do trabalho. Então, beleza. Eu estava estudando na época... eu fiz aqui psicologia, mas na Espanha eu tinha começado. E... fazer uma especialização? Não, um curso de psicologia. O curso de psicologia. Você já tinha começado psicologia? Sim. Eu tinha administração e tinha começado psicologia. Digo, bom, quem sabe eu posso retomar a psicologia no Brasil. E aí continuei, comecei a pensar nas várias possibilidades. Eu falei, bom, pensei sobretudo no meu projeto de vida. O que eu quero, Virgínia, na minha vida para os próximos 10, 20, 30 anos, 40? O que eu quero fazer que eu não estou conseguindo fazer em Madrid, que eu sentia que alguma coisa eu queria fazer, mas que não tinha um grupo de pessoas convergentes. De repente, era uma... Não era vazio, mas a sensação, eu tinha ideias claras de coisas que eu queria fazer, trabalho com jovens, desenvolver... uma técnica que se chama técnica de inversão existencial, né? Que é uma técnica que você antecipa assistência já desde a juventude. Ou seja, você começa a ajudar já desde jovem, não precisa chegar à aposentadoria e você planeja toda a tua vida, né? Eu tinha essa convergência com a técnica, eu queria fazer algum trabalho relacionado a essa área, e só aqui no Brasil que tinha esse grupo, né, que eu tinha comentado, que tinha espaço, né, que tinha esse grupo das Invexis para realizar esse trabalho. Você tentou mexer lá na Espanha com esse tipo de trabalho e não deu certo? Alguma coisa nesse sentido ou não? Ou já foi mais direcionada? Você fala, olha, o pessoal lá está mais, vamos dizer assim, à frente desse tipo de trabalho e eu vou ganhar tempo, eu estou sentindo que há um fluxo, há uma convergência. Você sentiu tipo Até que fizemos um congresso em Portugal, houve algumas ações, mas não vincaram. Eu pensei que o movimento era mais meu, né? Era talvez a minha responsabilidade é decidir o que eu queria fazer e realmente eu tive uma projeção fora do corpo, na qual eu saí lucidamente. Você não precisa estar dormido para sair fora do corpo. Então, eu saí lucidamente do meu corpo. E nessa projeção, eu tive um encontro, né, com uma consciência, não, uma consciência extrafísica, com um espírito, vamos falar. E aí eu intercambiei uma série de ideias em relação
essa possibilidade de mudança de país. Aí eu tinha uma dúvida, será que eu estou abandonando o meu país ou as minhas responsabilidades? Sim. Essa foi uma das coisas que mais me preocupava. E realmente aí me falaram, olha, você tem que dizer o que você quer, pense em você, no que vai ser o melhor para você e não fique... A última responsabilidade e a última decisão é sua. Então, pense nisso. E aí eu pensei em mim, no meu processo, em que eu precisava, o que poderia ser o melhor para mim. E eu tomei essa decisão e saí do meu país. E muitas vezes se falam, a pessoa estrangeira às vezes abandona o país, às vezes existe certa deslealdade. Sim. É falado muitas vezes, mas ao contrário, eu penso que essa lealdade atua até os valores. Aos valores que você tem desta vida, né? E aos teus valores intermissivos, ou seja, os valores... Inclusive, eu quero jogar uma pergunta, né? Que eu acabei não falando da pergunta de hoje, mas que seria mais entendível a gente falar neste momento. A pergunta é, você já ouviu falar em Max Proexis? Então a gente vai responder essa pergunta bem no finalzinho. Entretanto, só para a gente fechar essas ideias. Você tem uma outra espanhola que a gente conhece, que é a Silvia Moradrás. Você conheceu ela lá? Era amiga tua espanhola, não? Não, quando eu estava... Não, Só no na Brasil. Espanha ela estava aqui. Eu conheci ela aqui, Você no conheceu Brasil. ela aqui. O fato de, por exemplo, ela também é espanhola e ela se mudou também para cá. Ela fez esse processo emigratório, né, da Espanha, se tornando uma imigrante no Brasil. E isso daí te motivou? Você sabendo que outra pessoa já tinha feito isso, dentro do ponto de vista, tipo, ó, se eu já vejo que alguém fez, eu também, por que não poder fazer? Isso de alguma maneira pesou na tua balança? Ou não? Sim, com certeza, né? Conhecer a outros espanhóis aqui durante meu período de férias sí te ajuda a, sobretudo, a falar com alguém que é da tua mesma cultura. Eu fiz muitas perguntas para ela, né? Tanto para ela como para Laura Sánchez, né? Eu fiz várias perguntas para Silvia, né? Sobre o processo de como era morar no Brasil. Os impactos me que ela passou passou, várias dicas, sim, várias coisas. Apesar disso, ela estava aqui fazia uns 2 anos e meio, 3 anos, né? E, de fato, uma das coisas que fiz eu visitar o Brasil foi porque eu vi um jornal. E nesse jornal estava o parceiro da Silvia Moradrás no jornal, né? E aí eu, quando vi a foto dele, né? A foto Você reconheceu como um amigo, assim, Sim. uma pessoa que era senha. Exato. Eu reconheci ao Felipe Colpo, assim, como... Entendi. Isso é importante, quer dizer, a gente vai encontrando os afins, ou seja, tem meio que... É como se o universo desse dicas que nós estamos indo no caminho certo, mais ou menos assim, não é? Ou seja, Exato. Você percebe pontos e fala, olha, eu acho que eu não estou ficando doido, acho que essas minhas decisões, elas têm algum sentido, tem um nexo, não é? Então, vamos avaliar, quais os aspectos devemos considerar para realizar um bom processo de adaptabilidade a esse novo país? Bom, quando você chega a um país, né, você chega com muita ilusão, né, se chama o período da lua do mel, né? Lua de mel, sim. Porque você vê todo de cor de rosa, tudo é maravilhoso, a língua é maravilhosa. As pessoas, tudo que você vê. É muito bom. Mas depois de 6 meses começa o cultural shock, o choque cultural, e aí você... Começa a ver que em alguns aspectos você não se adapta, com coisas pequenas. Por exemplo, você vai para uma padaria e você pede uma coisa e, por exemplo, no meu caso pessoal, eu ficava nervosa ou impaciente porque demoravam como 5 minutos para me entregar uma coisa que eu tinha pedido, digo, mas... E eu não estava acostumado a esse ritmo, porque o ritmo em Madrid é muito mais acelerado, né? E aqui, uma cidade do interior muito mais devagar, sem tanta ansiedade, sem tanta pressa, né? Eu tinha o síndrome da pressa, assim, tudo era para mim já na hora, né? Então, esse tipo de coisas, até você se adaptar, né? É que também tem uma coisa, Virgínia, que você está sofreu um impacto não só da mudança de cultura, mas a mudança de padrão de cidade, né? Sim. Porque se você tivesse numa cidade, uma metrópole no Brasil, de repente seria diferente.
Porque a gente sabe que numa metrópole as pessoas meio que passam por cima, né? Muitas vezes, de tanta, às vezes, ânsia de resolver as coisas para ontem, a gente tem assim um estresse do tempo. É outro ritmo, né? Diferente. Ritmo, não é? Ou seja, as pessoas têm uma outra velocidade. A percepção do tempo é diferente. A gente percebe que talvez aqui, por exemplo, nós temos uma ganância, ganho que, por exemplo, você vai de um local a outro e você pode demorar 20 minutos de um local para outro dentro de Foz. Então você não tem nenhum problema. Em Madrid agora, para se deslocar, às vezes, no mínimo 1 hora para ir ao trabalho. Quem tem sorte, 30 minutos, 45 minutos. Então são formas diferentes. Né? Agora, qual o saldo da sua experiência nessa migração internacional? Mas não responda agora, vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Estamos apresentando o programa Projeto de Vida. 13h45. Energia é para melhorar a vida. Evite acidentes. Ao operar equipamentos no campo, fique de olho. Pulverizadores, colheitadeiras e outros equipamentos agilizam o trabalho na lavoura, mas são um risco se encostarem na rede elétrica. Preste sempre atenção à altura dos fios e não estacione embaixo da rede. Na cidade ou no campo, a energia elétrica é para melhorar a vida. Copel, pura energia. Governo do Paraná. Utilidades domésticas, Casa Vitória. Utensílio para bares, hotéis e restaurantes, Casa Vitória. Uniformes profissionais para seu negócio, Casa Vitória. Fogões, fornos, eletrodomésticos em geral, Casa Vitória. Presentes, decorações, flores e arranjos também na Casa Vitória. A Casa Vitória agora está com estacionamento próprio para clientes. Rua Fagundes Varela, 481 Vila Portes. Fone 3028-9939. Casa Vitória. Quem conhece, confia. Vitória. Você sabia que a Rede Azteca é certificada pelo Programa de Qualidade da Petrobras, de olho no combustível? E quer mais um bom motivo para abastecer nos postos Azteca? É o Programa Petrobras Premia. Programa de fidelidade onde você acumula pontos toda vez que abastece e consome nas suas lojas. Postos Azteca, revendedor autorizado Petrobras há mais de 40 anos, atendendo você em 6 endereços em Foz do Iguaçu. Abasteça com garantia de qualidade e atendimento diferenciado. Escolha pelo mais seguro. Postos Azteca, revendedor Petrobras por excelência na Terra das Cataratas. Que tal ter acesso a notícias da Globo News, aos jogos do Sport V e às novelas da Viva, onde e quando você quiser? Conheça a tecnologia de streaming da Linka NetFoz, que também tem a melhor internet por fibra ótica da cidade. Com o streaming, você pode ver esses conteúdos no seu celular, tablet e computador, mesmo se não estiver na sua casa. Funciona como a Netflix e você pode escolher qual jogo, noticiário ou novela quer assistir, mesmo que ela não esteja passando no canal naquele momento. Uma assinatura permite que até 5 pessoas acessem ao mesmo tempo. Entre em contato com a gente pelo nosso Facebook, Linka NetFoz, ou no site www.linka.net.br. Anotou? Linka, a melhor internet por fibra ótica e streaming de notícias, esportes e novelas para você ver no tablet, PC ou celular. Voltamos a apresentar Programa Projeto de Vida. Aqui com esse último bloco de entrevistas, e a gente está aqui com a Virgínia Ruiz. Nós somos 13h48, estamos aqui na sua RCI, sempre ao seu lado, Rede de Comunicadora Iguaçu, tá? Aqui diretamente de Foz do Iguaçu, 1320 AM, e também pode nos assistir pelo Facebook. Ok, gente? Então, eu sei que tem muita gente acompanhando, nós deixamos uma questão aqui no ar. A Virgínia ficou de responder qual que é o saldo da experiência que ela tem, né, hoje, porque ela ainda está aqui no Brasil, na migração internacional, e até aproveitar. Você imagina que você pretende ficar muito tempo no Brasil, você vê que pode acontecer de você ter que ir para um outro país. Como que você vê o teu futuro dentro do seu projeto de vida? Então, boa pergunta, né? Who knows, né? Quem sabe? Eu mesma também não sei. Eu não sabia, né? Quando eu cheguei aqui no Brasil. Você não tinha essa resposta antes, né?
quem sabe? Então, existe a possibilidade? Existe. Eu já fico bem aberta, nunca vou falar, não, nunca moraria aqui. Isso Nunca, já não, né? já Isso não falo nunca mais, vai eu já acontecer. aprendi a falar, não. Porque você não sabe, né? O que você vê agora, daqui a 10 anos ou 5 anos, você pode mudar de opinião. ¿Por quê? Porque existe uma série de fatores convergentes com teu momento de vida e que possam te ajudar, inclusive, a tomar essa decisão, ações, né? e ir para outro país que você nem imaginava. Então, eu penso que o que te ajuda, quando você muda de país, você abre tua mente. Você começa a ter maior cosmovisão de todo e você consegue ficar mais flexível, menos desapegada. Então, um dos grandes ganhos, né? Esse desapego. Você começa a se sentir mais cidadão do mundo, cidadão do cosmos, né? Então, você já não me sinto espanhola, eu sei que também não sou brasileira, eu me sinto do mundo, eu sou uma... eu estou usando o melhor da minha cultura e aprendendo o melhor da cultura brasileira. Então, entender, né, tua identidade, que a identidade, não, para mim, não é a nação, não tem a ver necessariamente com a tua identidade pessoal, né, como você como pessoa. Eu tive alguns ganhos, né, aqui você me perguntou qual é o saldo, eu terminei psicologia, eu aprendi a dirigir aqui, né, porque na Espanha não precisava, e aqui eu precisava muito, com o qual eu comprei carro, ou seja, os transportes são diferentes, sim, tudo diferente. Exato. Né? Outros ganhos, eu tive várias produções, né? O livro que você comentou antes, de Projeto de Vida para Jovens, eu contribuí com 3 artigos. Deve produzir mais. Estou produzindo mais, né? Eu me mudei, por causa, estava comentando, né? Por causa do trabalho da técnica de inversão existencial nas Invex, eu contribuí para a construção do campus de Invexologia e de um laboratório que se chama Serenarium. Sim. Então, houve vários saldos, né? Vários ganhos. Vários ganhos, sim, e você aprende muito, né? Eu recomendo sempre a experiência internacional, porque você se conecta com partes de você que você não conhecia, de você mesma. Então, agora, eu penso o seguinte, assim, queria que você ajudasse o ouvinte a uma questão, por exemplo. Eu também, eu fiz uma imigração, eu saí daqui, fui para Portugal, fiquei lá, a minha ideia era, se possível, eu não pensava em voltar, de fato, mas passado um tempo a gente acabou percebendo que o melhor era voltar ao Brasil, então a gente retomou o projeto aqui. Fez sentido para mim lá estar naquele momento, depois para voltar também fez muito sentido. Só que a gente percebeu que nesse processo de sair de onde nós estávamos, daqui do Brasil para ir para lá, a gente vendeu tudo, a gente vendeu os nossos utensílios, a gente acabou, ou seja, desfazendo, porque não dá para você fazer uma mudança internacional colocando a sua geladeira, colocando sua televisão, seu micro-ondas entendeu? E mandar para outro país. É muito caro. Então, e muitas vezes o que a gente percebeu, conversando com outras pessoas, que essas mudanças a gente paga para fazer esse processo. Não é uma coisa assim que a pessoa não tem perdas, né? Ou seja, financeiramente ele tem um ônus grande. É um pedágio, é como se fosse um pedágio. Sim, você realmente começa lá, é diferente. Você não tem aquele conforto que você tinha antes. Talvez isso aconteceu contigo. Então, como que é esse negócio dessa readaptação? Olha, você tem que ter claro quando você sai de um país para outro que a parte financeira você tem que calçar bem, você tem que ter poupança porque você não sabe o que vai acontecer. Eu fiquei um ano aqui sem trabalhar, com o qual eu precisei dessa poupança. Você tem que calçar bem a parte financeira para você não cair, né, de ingênuo e ter perdas. Então, você sempre abre mão, né? Eu tive o ganho de que eu tinha euros e aqui no Brasil, né? O tipo de câmbio eu terminei ganhando favorável, né? Mas existem certas perdas, por exemplo, eu viajo quase todos os anos, então é um dinheiro que sai, né? Não todo mundo, quem faz viagem internacional ao ano? Pessoas que têm condições, né? Então, você tem uma série de compromissos que você tem que atender, familiares, como você falou antes. Então, existem uma série de investimentos financeiros que você tem que fazer. Nós estamos chegando aos momentos finais.
Você viu que tem muito assunto para falar, não deu nem para começar, mas eu gostaria que você fizesse suas considerações finais ou que você queira divulgar. Fique à vontade de fazer as suas considerações. Sim, o trabalho, né, no internacional, o projeto de vida no internacional, é um projeto que você entra em contato com pessoas de vários países, né? Então, eu mantenho contato com países de, por exemplo, Porto Rico, pessoas da Europa, da Alemanha, Apex, né? Tem vários voluntários na Alemanha, na Espanha também. Y tienen voluntarios también en Inglaterra, en varias partes, ¿no? Y nos estamos ahora, en agosto, vamos a hacer un curso que se llama Balance Existencial, ¿no? Que você faz o balanço da tua própria vida. E quando você trabalha no internacional, o que você desenvolve muito é o poliglotismo. Então, este balanço que vai ser em agosto, do dia 16 ao 25 de agosto, vai ser todo em inglês. Então, a ideia é a pessoa interessada, né? Entrar numa imersão. Sim, entrar numa imersão e durante um final de semana aprender o que é o projeto de vida dele, como fazer um balanço da vida, como entender os planos e as metas. Então, nós estaremos com vários profissionais de várias áreas, né? Somos um equipo de 4 professores e 4 palestrantes que falaremos em inglês sobre o balanço de vida, né? O balanço existencial. Então, fica aí o convite, né? Excelente. Do trabalho. Olha, agradecemos muito a sua participação. Então, agora nós vamos para Muito obrigada a vocês. Tá? Sim, nós agradecemos. Então, vamos agora para o nosso informação estrangeira, geralmente, que é Proexis no Mundo. Mas você também aí pode participar, qualquer um, ou seja, no planeta inteiro, você pode fazer um vídeo e mandar para nós. E vamos alguém que vai estar falando como está o seu processo na a Proexis no Mundo. Vamos lá. Bem-vindos ao Proexis no Mundo. Olá, meu nome é Ruth Pinheiro, sou bióloga. Estou aqui para compartilhar a minha experiência de vida no quadro Proexis pelo Mundo da Apex. Eu nasci no interior do Rio Grande do Norte, nordeste do Brasil, e vim para Natal com 2 anos de idade. Desde a infância e adolescência, sempre experimentei alguns fenômenos parapsíquicos que gostaria de entender. E busquei respostas em algumas linhas aí que trabalham com energia, em grupos de estudo do espiritismo, mas as ideias não coadunavam muito com a minha maneira de pensar. Em 94, meu pai me convidou para uma palestra do professor Valdo Vieira, aqui em Natal. Em seguida, eu fiz o curso Teoria dos Serenões. Apesar do palavreado diferente, aquela abordagem e maneira de tratar os fenômenos estava mais de acordo com a minha forma de pensar. E eu dei continuidade, fazendo cursos em 95, já me tornando voluntária também. E em 96, fui com meu marido e meu filho para Barcelona, na Espanha. Ele foi fazer doutorado lá e nós fomos morar até 2001. Sincronicamente, em 96 também, o IPC abriu uma unidade em Barcelona, o que possibilitou que eu desse continuidade ao meu processo de autopesquisa, de formação docente e do voluntariado. Cheguei a dar aula em Barcelona e a fazer itinerância pela Espanha, e em 2001 nós voltamos para Natal. Aqui em Natal, o grupo de voluntários começou a levantar a questão de termos, aqui na região Nordeste, um campus aos moldes do CAEC. Isso culminou com a fundação da Intercamp, Associação Internacional dos Campos de Pesquisas da Conscienciologia, incentivada pelo próprio professor Valdo. E de lá para cá nós vimos realizando várias atividades. Eu dei continuidade na docência e nas pesquisas, inclusive fiz um mestrado entre 2011 e 2013 sobre os correlatos eletroencefalográficos do estado vibracional. A dissertação está disponível na biblioteca virtual Zila Mamed da UFRN. Além dessas pesquisas na área de neurociências, eu
observei que isso fazia uma confluência com as pesquisas do próprio Intercamp, voltadas para o Mater Pensende da mental somatologia. Desta maneira, espero estar fazendo uma confluência da minha ProEx pessoal com a Max ProEx grupal, do grupo que está aqui na Intercamp e da Conscienciologia em geral. Acho que a consolidação de mais um campus de pesquisa da Conscienciologia, de uma futura Cognópolis também, vai ajudar muito a ter um local para agregar outras pessoas, agregar consciências em prol do processo de autoconhecimento e da evolução, o que acho que vai ajudar na reurbanização do planeta. Dessa maneira, eu espero estar contribuindo para essa Max ProEx grupal. Vamos em frente. Acabamos de presenciar mais um ProExis no mundo. O que as pessoas estão fazendo, agregando valor à sua existência. E aí, pessoal, nós estamos chegando aqui agora no fechamento do nosso trabalho. Viu que foi super importante a gente ter essa visão internacional. É bom a gente não pensar só no nosso bairro, pensar só na nossa cidade, pensar na questão que o seu projeto de vida pode estar aí, pelo mundo. Já pararam para pensar nisso? E olhando esse aspecto, a gente tem aqui muitos recados e parabéns que foram dados aqui no Facebook. A Roseli Bim falou parabéns. O Carlos Cardoso falou que excelente entrevista, parabéns pro pessoal. O Francisco falou também, Francisco Mauro, né, que é o nosso Chicão, ele também falou legal, ela diz aí que os valores pessoais foram respeitados, isso orienta a vida da pessoa. Então vocês viram, gente, o pessoal participa aí no Facebook, você também pode participar. É corrido o tempo, mas a gente procura atender. Falamos da pergunta do dia e falamos sobre o que? Max ProExis. O que é Max ProExis? Max é um fator de multiplicação, né, de tamanho, né? Max quer dizer que ela é muito mais do que uma simples ProExis. O que a gente está falando é que o projeto de vida seu, meu, de todos nós, ele pode ter uma comunhão, ele pode estar integrado um com o outro para um projeto maior, porque nós não vamos conseguir realizar um grande trabalho, como a Virgínia comentou, um processo internacional, um processo envolvendo múltiplas pessoas, sozinho. Então, é igual aquela ideia, né? Uma andorinha não faz verão, não é isso? Essa é uma frase que a gente tem. O grupo, ele tem uma força, né? Então, você, para realizar grandes trabalhos e grandes transformações, você precisa de colegas, você precisa de amigos, de amizade. E essas amizades estão espalhadas pelo globo. Então aproveite a oportunidade, quando aparecer na tua frente, de visitar outros países, de relacionar com outras culturas, porque essas pessoas podem estar esperando você para desempenhar um grande trabalho. Pessoal, então, agradecemos a todos e todas a participação, de estarem aqui conosco. E lembre-se que sábado que vem temos mais um programa Projeto de Vida. Bom final de semana e até mais. Você ouviu na Rede Comunicadora Iguaçu, Projeto de Vida, produção Apex, Associação Internacional de Programação Existencial.